Será que alguma vez se perguntou por que a maioria dos preços dos produtos terminam com 90 ou 99 cêntimos? Por exemplo, vamos a um supermercado e um amaciador para o cabelo custa 5,99 € ou cápsulas de café custam 13,90 €. Por que o amaciador não custa 6 € e as cápsulas do café 14 €? Definir o preço de um produto é um desafio para as empresas. Por um lado, as empresas querem fazer lucro e vender mais do que a concorrência. Por outro lado, os consumidores querem preços justos e fazer bons negócios. O preço de um produto é normalmente baseado no custo, na concorrência e no valor que o produto e o preço representam para o cliente, ou seja, é muito importante fazer-se a medição das respostas emocionais dos consumidores. A isto chama-se preço psicológico. O preço psicológico é o comportamento do consumidor em relação ao preço percebido, ou seja, como o consumidor reage ao preço dos produtos. Apesar de preferirmos pensar o contrário, a verdade é que nós tendemos a ser mais emocionais do que racionais nas nossas decisões, inclusivamente nas nossas compras. A psicologia tem-nos mostrado isso. E a área do pricing e do marketing tem usado cada vez mais conhecimentos da psicologia para nos incentivarem a comprar, usando estratégias de preço psicológico. É que este tipo de estratégias são realmente eficazes. Muitos estudos têm mostrado exatamente isso e também é só olharmos para o mercado, que empresas hoje em dia não usam estratégias de preço psicológico. As estratégias de preço psicológico baseiam-se na teoria de que certos preços têm um impacto psicológico na forma como os clientes percebem o valor e a qualidade de um produto ou serviço, isto é, são estratégias que usam a nossa percepção e emoção para nos fazer comprar produtos ou serviços que parecem mais baratos do que realmente são. A ideia principal é fazer o consumidor acreditar que está a fazer um bom negócio e de que está a poupar dinheiro, quando na realidade não é bem isso que acontece. Mas não fiquem com a ideia de que este tipo de estratégias são novas, que são uma inovação atual. Na verdade, reduzir uns cêntimos ao valor normal do produto é usado desde finais do século XIX e começou a ser usado numa disputa de preço entre jornais nos Estados Unidos da América. E essa é ainda hoje uma das principais estratégias de preço psicológico. É que nós temos tendência, quando olhamos para um preço, para ignorar os cêntimos, centramos-nos mais no valor principal. Portanto, para a maioria das pessoas, sobretudo quando estão com pressa ou distraídas, os 13,90 € das cápsulas do café que referimos no início do vídeo são 13 €, não 14. Na altura de comprarmos alguma coisa, independentemente de qual é o produto ou serviço, todos nós gostamos de fazer bons negócios. Mas como é que nós sabemos se um produto está barato? Se aquela promoção vale ou não vale a pena? Na verdade, não sabemos muito bem. Precisamos de preços de referência que obtemos, por exemplo, comparando com preços concorrentes. Portanto, as empresas sabem que nós usamos preços de referência. Assim, outra das estratégias usadas consiste em colocar um produto mais caro ao lado de um mais barato, ou então mostrar o preço antigo riscado e o atual em destaque. Isto faz-nos pensar que o produto mais barato é um bom negócio e que estamos a economizar dinheiro, mesmo que o preço não seja assim tão vantajoso. As empresas também sabem que nós não somos assim tão bons a fazer contas. Por isso usam estratégias de matemática simples que nos confundem na hora de decidirmos se estamos a fazer um bom negócio. Por exemplo, imaginemos que duas marcas de iogurte vendem packs de 4 iogurtes ao mesmo preço. A marca A está a oferecer-nos 50% de desconto se comprarmos 2 packs de iogurtes e a marca B está a fazer uma promoção de paga um pack, leve 2. Qual das duas promoções você escolhia? É que o valor a pagar seria exatamente o mesmo. No entanto, a promoção de paga 1, leve 2 tende a vender melhor. As pessoas tendem a achar que levar um pack grátis é um negócio melhor. Também já deve ter reparado nesta estratégia: parcelar o valor total do produto ou serviço em várias vezes sem juros. Isto vai fazer com que nos foquemos no valor da parcela e não no valor total. Portanto, até nos vai parecer mais barato. Outra estratégia bem comum é aquela promoção que é só para o dia de hoje, ou quando nos mostram que faltam apenas algumas horas para acabar a promoção. Com este tipo de estratégias, as empresas pretendem criar um sentido de urgência que na realidade nem existe, mas que fará algumas pessoas comprar. Para não se deixar enganar por estas estratégias que nos podem levar a comprar por impulso, sem analisar se o produto realmente vale a pena ou se cabe no nosso orçamento, é importante ter cuidado e nunca comprar sem antes comparar os preços. Não se esqueça também de verificar a qualidade e, já agora, de analisar se realmente necessita desse produto ou serviço. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like
E se conhecerem mais estratégias de preço psicológico ou se quiserem acrescentar alguma informação, deixem um comentário. Neste vídeo ficamos por aqui, vemo-nos no próximo.